Que linda, que magnífica, que maravilhosa vitória da seleção brasileira. Que maravilhoso o avanço da seleção brasileira para as oitavas de final. Conseguindo vencer uma baita seleção japonesa, seleção muito cerebral, muito aplicada taticamente, muito correta jogando bola, muito organizada. De fato, um organismo em campo. Os caras são muito cerebrais, respeitam muito a tática e acho que isso faz o Japão crescer pro futebol, né? O famoso se não nasceu com técnica, você acaba adquirindo por meio de outras formas. O Japão encontrou, né, desde que teve até um impulsionamento do próprio Brasil para o futebol no Japão, encontraram na tática a evolução deles. E assim, de um jeito bem único, de um jeito bem caseiro de se fazer, de se encontrar, e valoriza ainda mais a classificação do Brasil, valoriza ainda mais a vitória da seleção brasileira, tá? A vitória da seleção brasileira. Inclusive, 16 avos de final, quente, hein? Quente, a gente já vai passar pro chaveamento aqui para falar um pouco sobre isso. Antes de mais nada, já se inscreve aqui no Recanto Carlos Tavares, deixa teu like, comenta, compartilha com teu amigo, com tua amiga. Que 16 avos quente de final. Todo mundo não, mas muita gente falando, 16 avos, não sei, muitas seleções pequenas. Já falei sobre isso aqui, não vou falar mais, tá? Confere aí nos vídeos anteriores. Mas pra mim tem que ter uma fase massa, uma fase entre as oitavas e entre a fase de grupos. Então, assim, só foi acrescentada uma fase que deu a possibilidade do Paraguai eliminar a Alemanha, que deu a possibilidade de Marrocos eliminar a Holanda. Acho que um jogo baita equilibrado, tá? Mas pra mim a Holanda tinha favoritismo. Acho que tem muita gente aí falando da campanha de Marrocos, falando da Copa do Mundo de Marrocos. Eu acho que essa valorização, que de fato se deve a Marrocos, que é uma baita seleção, vem muito pela consolidação deles. Vem muito pela última Copa somada a essa. Você bateu uma semifinal, né, em 2022, e você continua fazendo uma excelente Copa, cai num grupo com o Brasil, não perde para o Brasil, cai já no 16 avos contra uma Holanda, avança da Holanda. Então é por uma questão de consolidação, essa valorização da seleção marroquina, justa e digna. Mas eu acho que a Holanda estava jogando mais bola nessa Copa. Tá? Acho que a Holanda estava jogando mais bola. Então deu a possibilidade de Marrocos já eliminar a Holanda, né, que vinha fazendo uma boa Copa. Independente, vamos tirar o contexto de Marrocos ou Holanda ser melhor ou pior. A Holanda vinha fazendo uma boa Copa, correto? Foi eliminada já. E também a seleção japonesa. A seleção japonesa que encara o Brasil, né, se dá mal nesse chaveamento, eu vejo assim para eles. Se eles não viam assim, né, os próprios jogadores, se o Brasil não era mais o mesmo, se Neymar não era mais o mesmo, se ninguém sabia quem era Vinícius Júnior, toma entortada, né? Toma entortada, porque era aquela bola de Vinícius entrando, lá ele, meus amigos, era para calar a boca direitinho dos nossos amigos japoneses, que não foram tão amigos assim no pré-jogo, né? Tentaram botar uma banca e não sustentaram. E o Canadá venceu a África do Sul, indo para sua primeira oitavas de final na história das Copas do Mundo. E os jogos tiveram contextos do seguinte: o Brasil vence o Japão com gols 96, Marrocos vence a Holanda nos pênaltis, o Paraguai vence a Alemanha nos pênaltis e o Canadá vence a África do Sul com gols 92. Então todos os confrontos de 16 avos até então foram definidos nos momentos finais do jogo. Ou então no último momento deles, que era a última penalidade no caso de Marrocos e no caso de Paraguai. Isso é fantástico, o 16 avos de final é fantástico, é uma ideia fantástica da FIFA, que dá oportunidade a mais seleções estarem nas Copas, né, por conta do aumento de seleções, justamente por isso a gente tem mais uma fase. Eu acho que tem que ser revista, repito aqui, sempre que der a oportunidade vou falar. A gente tem que meter 64 seleções e passarem as duas melhores de cada grupo, não ia ter esse negócio de melhores terceiros colocados. E continuaria dando mais oportunidade ainda a mais seleções. E se você quer ter a nata da Copa do Mundo, irmão, que faça por merecer. A Alemanha teve a oportunidade, encarou um Paraguai, né, que dentro de um jogo de futebol tem jogadores bem menos valorizados, e isso consequentemente significa menos técnicos, né, menos respaldados no mundo da bola. E o Paraguai vai lá e faz sua parte. Então se a Alemanha tinha, né, o famoso meme, se a Alemanha tinha o dinheiro, Paraguai tinha o futebol, tinha a vontade, a querência de estar nas oitavas da Copa. E a Alemanha ficou bem para trás. Não fez por merecer e acabou não se classificando. E assim segue a vida. 16 avos de final vem como um acerto aí para essa Copa do Mundo, quando a gente acaba tendo esses enfrentamentos de níveis muito altos, muito altos. E por isso que o jogo da seleção brasileira é tão importante. Por isso que o jogo da seleção brasileira foi gritante.
gigante o jogo da seleção brasileira contra o Japão. Consegue vencer uma baita seleção, um dos confrontos mais equilibrados, se não o mais equilibrado desse 16avos de final. Acho que está muito na régua ali com Holanda e Marrocos. E o Brasil vence no tempo normal. O Brasil se supera no tempo normal, consegue uma virada no tempo normal. Isso mentalmente é muito forte, principalmente pelo que aconteceu na última Copa. É espantar um fantasma que vinha ali. É óbvio que ainda tem a questão da seleção europeia. E talvez por isso até tinha um querer um pouco distante de encarar a Suécia para a gente acabar com essa história de ser eliminado para a seleção europeia. Mas vai chegar a hora, vai chegar o momento, né? Vai chegar o momento. O Brasil que pode encarar a Noruega, isso vai ser definido daqui a pouco. Mas eu até vou estar torcendo para a Costa do Marfim, tá? Já deixo declarado aí minha torcida para a Costa do Marfim nesse confronto contra a Noruega. Começando a falar de algumas estatísticas, individualmente não. Individualmente a gente fala no campeão. Essa é bizarra de Bruno Guimarães. Vocês já tiveram um spoiler aí. Mas a vitória da seleção brasileira contra o Japão não só nos classificou para as oitavas, como se você nasceu em 2002, depois da Copa do Mundo, como é o meu caso, setembro de 2002, nós, vimos a primeira vitória do Brasil no mata-mata de Copa desde Brasil e Inglaterra em 2002. Desde Brasil e Inglaterra em 2002, essa é a primeira virada da seleção brasileira, primeira vitória de virada, melhor dizendo, no mata-mata de Copa do Mundo. Ou seja, 24 anos depois. Vimos pela primeira vez. Eu vi, se você viu também, deixa aqui nos comentários essa história. E a primeira vitória de virada no mata-mata de Copa depois do intervalo em todo o pós-guerra. Essa é fenomenal, amo essas estatísticas. A primeira vitória de um mata-mata depois do intervalo, né? O Brasil vai para o intervalo perdendo o jogo por 1-0 e vira a partida com 2 gols no segundo tempo. A primeira vitória de virada nesse cenário em todo o pós-guerra. Bizarro, gigante vitória da seleção brasileira contra uma forte seleção japonesa. Essas estatísticas são ainda mais incrementadas, são ainda mais respaldadas quando o Brasil enfrentou uma forte seleção. E tem gente que não quer enxergar isso. E tudo bem se você não quer enxergar. Agora, não dá pra fazer nada, né? Você vai continuar com sua verdade aí de que a seleção japonesa nunca teve tradição e que por isso não joga bola e que por isso o Brasil tinha que amassar. Você tinha uma expectativa diferente da realidade. E tudo bem, se você quer lidar dessa forma. Mas o Brasil enfrentou uma forte, treinada, cerebral, taticamente aplicada, coletivamente muito bem e com jogadores que têm potencial de decidir, não tanto quanto os do Brasil. Você enfrentou essa seleção. E se você não quer abrir os olhos para essa realidade e enaltecer a vitória da seleção brasileira nesse cenário, aí, meu amigo, ou minha amiga, não tem muito o que fazer. Essa também, essa virada da seleção brasileira, é mais uma virada do Brasil num mata-mata de Copa. O Brasil chega, aí, informação do Leonardo Bertozzi, a única seleção a ganhar 7 jogos de mata-mata de Copa que esteve perdendo. As quartas em 1938, dá 2-1 na Tchecoslováquia. Em 58, na final da Copa do Mundo, vence por 5-2 a Suécia. Em 62, também na final da Copa, 3-1 na Tchecoslováquia. Em 70, na semifinal da Copa, 3-1 no Uruguai. Em 98, nas quartas de final da Copa, 3-2 na Dinamarca. Em 2002, quartas contra a Inglaterra, 2-1 para o Brasil. E 16avos, atual, jogo mais recente, Brasil 2-1 na seleção japonesa. Muito grande a seleção brasileira. Muito grande. Muito grande. E eu tava tranquilo, tá? O Brasil saiu pro intervalo perdendo o jogo. Eu estava absolutamente tranquilo porque, primeiro, eu não neguei a realidade. Eu sabia exatamente que era um potencial. Tanto o Japão passar, quanto a dificuldade. E isso não tira a nossa obrigação, tá? Não é porque não tinha possibilidade para mim, né? Tinha a possibilidade do Japão passar, que não deixava de ser uma obrigação e seria uma vergonha do Brasil ser eliminado pro Japão. Mas tinha muito claro essa chance. Era muito claro na minha cabeça. E o Brasil consegue vencer de virada. Muito grande. Um golaço de Gabriel Martinelli. Agora a gente entra de fato no jogo, nas avaliações individuais. E, velho, que gol gostoso de Gabriel Martinelli. Que gol massa, velho. No último momento do jogo, todo mundo já aceitando ali, basicamente, né? Mas um Brasil em cima, um Brasil que voltou legal pro segundo tempo. É uma seleção brasileira que pegou um enfrentamento muito complicado nesses 16avos e conseguiu jogar bola. Foi um empate por muito tempo, mas jogando bola o Brasil, buscando o resultado.
né, tendo jogadores puxando essa responsabilidade. O que Bruno Guimarães fez, mais uma vez, é uma senhora Copa de Bruno Guimarães. Para mim, o pior momento de Bruno Guimarães nessa Copa foi o primeiro tempo contra o Japão. E assim, nivelado por cima, tá? Porque a Copa dele é exuberante. E para mim, o pior momento dele foi justamente no talvez pior jogo do meio de campo da seleção brasileira nessa Copa, apesar de contra o Marrocos ter ido mal também, Paquetá, Casimiro, acho que foram mal novamente contra o Japão, né? Mas e aí acabaram puxando também um pouco para baixo a questão do Bruno Guimarães, que volta de forma exuberante para manter o nível dele na Copa para o segundo tempo, chamando a responsabilidade, né, tentando encontrar passes sempre verticais, sempre acionando o Vinícius, sempre acionando os caras da frente. O Bruno Guimarães, muito corajoso, chamou a responsabilidade enquanto o Brasil estava perdendo por 1-0, tá? A manutenção de Ancelotti por Casimiro é fenomenal, é fenomenal. Não teve queima minha língua se teve um aí que não pediu a saída de Casimiro. Primeiro, amarelado, né? Segundo, o Brasil toma um gol por conta praticamente desse cartão amarelo dele, que ele não pode fazer outra falta senão seria expulso. E olha a inteligência, né? Dentro de um erro, dentro do Brasil, do erro do Casimiro, teve um acerto, que foi ele negou a expulsão. Ele arriscou o Japão fazer o gol, e é o que acontece, infelizmente, mas se ele tivesse sido expulso, ele não faria o gol de empate. Se ele tivesse sido expulso, o Ancelotti teria que consertar uma bagunça. E além de não ter que consertar uma bagunça, a manutenção do Casemiro dá o empate ao Brasil, com o Casemiro sendo esse cara importante, e merece, merece. Muito criticado na seleção por algum tempo, talvez até num status Marcelo, né? É um Casemiro que teve bons momentos na seleção, mas nunca se consolidou. Acho que o Marcelo é até pior. A gente teve complicações com laterais, mesmo tendo níveis muito altos nos seus clubes, mas acho que o Marcelo foi uma grande decepção na seleção brasileira. Assim como o outro rapaz do outro lado, da lateral direita. Acho que a manutenção do Casemiro foi muito importante pra gente, acabou sendo, não tenho o que falar, mas o Casemiro fez um jogo abaixo, né? Fez um jogo abaixo. Continuou errando depois do gol, muito importante, Massa, muito obrigado, mas complicado, viu? Eu jogaria com o Fabinho, mantenho a minha posição nas oitavas de final, eu jogaria com o Fabinho. Vamos lá. Alisson foi o jogo que foi menos exigido, o jogo menos exigido de Alisson. O Japão que chutou 5 vezes, 2 no gol, uma delas foi gol, né? Um Alisson pouco exigido, e uma das bolas que foi no gol, inclusive, foi aquele tenta encaixar, né? Um chute forte, ela escapa um pouquinho, ele vai lá e cata de novo, teve umas 2 saídas de gol também. Alisson pouco exigido contra o Japão. E exatamente isso, tá? O jogo da seleção brasileira foi muito bom contra a seleção japonesa. Foi uma baita exibição da seleção brasileira, que encontrou dificuldades contra um time que impõe dificuldades, né? Que trava jogos e que tem méritos. E dentro disso o Brasil fez um baita jogo, uma baita partida de recuperação, mentalmente, taticamente, um Ancelotti iluminado, mantendo o Casimiro, e colocando o tal do Gabriel Martinelli, em que trouxemos aqui no pré-jogo contra a Escócia. Não descarto o Martinelli, tá? Pra mim tinha que ter sido convocado, tá na minha convocação, inclusive lá no Instagram, carlostavares.jor, vai lá conferir. Convoquei Gabriel Martinelli, pra mim é um bom jogador pela seleção brasileira. Muita gente contestando a temporada dele no Arsenal, mas, velho, sempre com a camisa do Brasil, sempre entregou, sempre entrando, sempre que foi exigido como titular. Não vou dizer sempre, mas em maioria das vezes nunca deixou a desejar. Nunca foi esse jogador para ser criticado da forma que é. E tá aí, né, colhendo esses frutos. Um cara que entrou numa vaga que pra mim era de Neymar. Eu já entraria com o Neymar no segundo tempo. E aí é uma questão do jogo muito interessante, né? Porque, como eu disse, pra mim o Brasil tava bem perdido no meio de campo. Uma partida ruim dos meio-campistas Casimiro, Paquetá, e abaixo do que Bruno Guimarães vinha entregando na Copa no primeiro tempo. E isso já é um nível bom, porque a Copa de Bruno Guimarães é exuberante, antes que tirem do contexto. Mas pra mim estava tão desorganizado que eu já tiraria o Paquetá, que saiu até machucado, né? Vamos ver como é que tá a situação dele. Eu tiraria Paquetá para colocar Neymar. Eu já voltaria com Fabinho e Neymar em Casimiro e Paquetá, né? E a entrada do Neymar foi se estendendo, até que aos 65, que era mais ou menos quando eu imaginei que o Neymar fosse entrar no jogo, ainda mais com o Brasil precisando do resultado, depois do 1-1, já o jogo empatado, para desafogar, para trazer até tranquilidade, os caras olharem para o lado, pô, estamos
né? Respira, tem um cara aqui cerebral genial que vai encontrar alguma coisa. Acho que isso dá tranquilidade. Acho que essa também era uma ideia de colocar o Neymar por conta disso. E vai se estendendo, chega aos 65 minutos, o Gabriel Martinelli entra. Entra para fazer que função? A função que o Neymar faria. Não vai para a ponta, fica ali nesse meio de campo, fazendo as articulações, aparecendo no entrelinhas. E numa dessas, que gol, velho. Que gol da seleção brasileira. O que Rayan vem fazendo nessa Copa, Rayan vem se divertindo nessa Copa do Mundo. Rayan vem jogando como se estivesse jogando na rua como criança. Como se ele estivesse pegando a bola ali no asfalto descalço. Véio. A entrevista que ele dá antes do jogo contra o Japão, não sabendo quem é o craque da seleção japonesa, é reflexo do jogo que ele fez contra o Japão e da Copa que ele vem fazendo. Ele tá ali para fazer o dele, independente de quem esteja do outro lado. A resposta dele não foi sobre o Japão, foi sobre ele mesmo. Acho que se tivesse uma outra seleção na frente dele, ele poderia até saber o nome de algum jogador mais perigoso, mas ele não estaria nem aí, porque ele quer fazer o dele e ele não se amedronta. É um cara muito vertical, potência, sempre pra frente. Encontrou numa dessas o passe pro Bruno Guimarães, que dá assistência, né, pro gol do Martinelli. Então, que Copa vem fazendo o Rayan? Menino solto, leve, tranquilo, sem peso algum. Isso é muito legal. Isso é ter o Brasil dentro da seleção brasileira. Rayan é o Brasil dentro da seleção brasileira, assim como o Vinícius Júnior. Acho que tem jogadores com essas características, né? Quem tem esse improviso, quem tem esse talento individual, quem se diverte com a bola, traz o Brasil para dentro da seleção brasileira. E eu cito o Rayan aqui nesse momento, porque é um cara que assumiu essa titularidade e acho que até o Rafinha voltando não pega essa vaga, tá? É Rayan titular, Rayan muito bem, muito leve, é a primeira Copa do cara, não chega com status de craque, joga no Bournemouth, acabou de sair do Vasco, acabou de sair da base, né? Então por isso que é diferente da situação do Vinícius Júnior, que tem uma responsabilidade, que já é um protagonista. Rayan vem jogando leve, véio, tranquilo, e isso é muito lindo de ver. É muito bom de ver um jogador dentro da seleção brasileira jogando dessa forma. É muito bacana, é muito bacana. Você se sente representado ali. Você sente o seu país naquela seleção. Outro cara, Vinícius Júnior, né? Chamando a responsabilidade, sendo esse protagonista, mesmo não participando de gols ontem, quase fez o gol da Copa. O cara domina, dando a caneta da Copa, o drible da Copa, vai pra cima e seria o gol da Copa se não fosse Suzuki na ponta dos dedos. Né? Ele bate com a parte externa do pé, a bola ia lá na bochecha. Era pro Brasil fazer o 2x1 logo depois do 1x1, tá? Bom jogo do Vinícius Júnior, bom jogo também do Matheus Cunha, acho que abaixo do que ele já entregou, mas bom jogo também, continuou abrindo espaço, continuou descendo para fazer a função dele. Laterais, né? Na hora do gol, inclusive, tem essa questão aqui, né? Danilo, o senhor Danilo errou, mas não crucifico, para mim tinha que ter sido titular, acabou que ele estava numa condição de estar em campo, como todo mundo, a maioria das pessoas queriam que ele estivesse, e ele errou no momento crucial. Aí tem que ser criticado o erro dele e não a titularidade dele, né? Acho que a titularidade do Danilo é indiscutível. Esse passe aqui não existe, esse passe nesse meio aqui, né? Ele tenta dar o passe pro meio do campo, poderia segurar um pouco mais, seguir mais, tinha muito campo para seguir com a bola no pé. O Brasil se organizando ofensivamente, ele não só erra o passe, mas como abre o espaço completo para o Japão e livre no corredor central, né? O único que estava na marcação era o Casimiro, já amarelado. Os caras foram para dentro, o Sano, e sozinho acabou marcando o gol. Laterais, que autoridade do Douglas Santos. Que Copa do Mundo de autoridade do Douglas Santos. Assumindo essa lateral esquerda. O melhor lateral esquerdo da Copa do Mundo, tá? O melhor lateral esquerdo da Copa do Mundo, Douglas Santos. Cansei de segurar essa informação. Cansei de segurar essa opinião que eu tenho. É o melhor lateral esquerdo da Copa do Mundo. Melhor lateral esquerdo. Outro que chamou a responsabilidade, Gabriel Magalhães, aparecendo na entrada da área para fazer cruzamentos. O Brasil imprensou tanto o Japão e quem estava na entrada da área de canhotinha em dia de Toni Kroos foi o Gabriel Magalhães. Botando bola a roda dentro da área e em uma dessas encontrou o Casimiro. Boa partida também do Marquinhos, nada muito específico para comentar também. Mas assim, jogo grandioso. Passagem de fase grandiosa da seleção brasileira. Rapaziada, concorda, não concorda com meus comentários? Deixem aqui nos comentários as suas impressões sobre Brasil e Japão. Sempre bom a gente ouvir outras opiniões. Concordar, discordar, debater. Tá certo? Tamo junto. Já se inscreve aqui no Recanto do Carlos Tavares. Deixa o teu like, comenta, compartilha. E antes da gente ir embora, já ia me esquecendo. América do Sul neles, tá? América do Sul neles.
presta até uma singela homenagem a que vem acontecendo na Venezuela. Triste, lamentável, no meio de uma Copa do Mundo, onde as nações estão todas comemorando histórias feitas, e a Venezuela, que não está classificada na Copa, não está conseguindo viver esse clima, ainda tem esse adicional. Triste, minhas condolências a todos que perderam familiares, meus sentimentos a todos que estão passando por essa dificuldade. Situação bem triste, e que o futebol ele acaba dando respostas, né? Trazendo significados legais também. Nesse momento triste da Venezuela, acho que a gente pode credenciar também esse bom momento da América do Sul a uma força, né? Acho que os países estão bem fechados com relação à solidariedade ao país, à situação da Venezuela, e o Brasil vai fazendo bonito, né? A América do Sul vai fazendo bonito na Copa, o Paraguai elimina a Alemanha, a Colômbia faz um baita jogo com Portugal, merecia vencer. O único que perdeu foi o Uruguai para a Espanha, num jogo bem podre, mas de resto, acho que tem esse alívio, né? Enfim, não é uma situação de você acabar ajudando diretamente, mas quem tá ligado, né? Acho que acaba sendo simbólico, acaba sendo um gesto. E como o nosso canal aqui fala sobre futebol, a gente acaba trazendo também esse contexto, né, para dar uma amenizada na situação, mas a verdade é que tá duro, tá bem pegado. Minhas condolências e força a todos os venezuelanos que estão passando por esse momento complicado. Tá certo? Tamo junto, um abraço. Vamos descobrir hoje nosso adversário das oitavas, hein? Costa do Marfim ou Noruega. Valeu!